Paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui para poder fazer uma explanação da Palavra de Deus na lição dos jovens. Estamos com a responsabilidade que nos foi dada pelo irmão Jonathan, pastor Jonathan. Glória a Deus por essa responsabilidade. Nós sabemos que por conta do Covid-19 estamos restritos em culto nos templos, mas isso não pode nos impedir de continuar os estudos da Palavra de Deus e que os jovens nesta hora se movimentem cada vez mais. Eu quero parabenizar os jovens que continuam conectados com a Palavra de Deus. Eu acredito que Deus está forjando nesse momento agora uma nova geração, uma geração que o glorifica por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode fazer. Eu costumo chamar que é uma geração de Arimateia. Quando Jesus estava crucificado, estava com o corpo ali sem responder, quando os milagres cessaram, as multiplicações cessaram, José de Arimateia chegou para Pilatos e disse: dá o corpo para mim. Então, essa é a geração, uma geração que serve a Deus em meio ao caos, em meio à pandemia, né? No meio da dificuldade. Nós sabemos em quem nós temos crido. Então, vocês jovens, povo de Deus, continuem na fé, sejam fortalecidos, arraigados na palavra do Senhor a cada dia mais, em nome de Jesus. Nós sabemos que essa é a última lição, né? Estamos fechando esse mais um trimestre e que o Senhor continue abençoando a cada um. O tema da lição é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha que tema forte e relevante, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:11, pela boca de Jesus, Jesus diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Jesus está dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Quem é que recebe coroa? Quem passou pela terra e foi vencedor. Então Jesus está nos dizendo que ele vai vir em um momento repentino, aonde pessoas vão estar despreparadas para a sua vinda. Então é um momento de cada dia mais a gente estar vigilante, de atalaia, porque até a palavra do Senhor, em Mateus 24:42, diz: vigiai, porque ninguém sabe a que hora há de vir o Filho de Deus. Então Jesus, ele profetizou a sua volta, a sua vinda novamente na terra, mas nós não sabemos o momento. Cabe a nós vigiar. Então, a cada momento, vigie, se resguarde na palavra do Senhor. A lição nos dá 3 tópicos principais. Antes dos 3 tópicos, tem um texto, um versículo de Mateus 24:27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o relâmpago, ele demonstra muito mais poder em um momento de treva, de escuridão. Então acredito que a palavra do Senhor está dizendo que em um momento de grande dificuldade, em um momento de escuridão, Jesus irá nos arrebatar, irá vir e vai nos tirar desse momento de dor. Amém? E aí a gente tem aqui o primeiro tópico que diz: sua ressurreição e ascensão. Está falando da ressurreição e ascensão de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é tão importante quanto a morte. Porque se a morte de Jesus é importante para o cristão, para aquele que crê, quanto mais a ressurreição. A ressurreição, ela é a confirmação da autoridade de Jesus sobre o império das trevas, o império da morte. A ressurreição de Jesus nos dá e nos empodera em relação à morte. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele diz assim em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá,
e quem vive e crê jamais morrerá. Jesus está nos dando autoridade pela sua palavra. Então a ressurreição ela é o quê? Um divisor de água para o cristão. A ressurreição, eu vou repetir, a ressurreição é um divisor de águas no cristianismo. Porque aonde tanta filosofia e religiões não acreditavam na ressurreição, Cristo provou o contrário, ressurgindo. Cristo provou o contrário, ressuscitando. Então Jesus ele mostrou que ele tem um domínio não só da vida, mas também sobre o império da morte. Ele nos empodera com isso, porque Paulo, quando ele escreve a carta de Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, o grego, ele tinha uma frase já pronta dizendo, comamos e bebamos, porque amanhã nós iremos morrer. Então, eles não acreditavam na ressurreição. Em contrapartida, Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, a gente continua no pecado, porque foi vão. Então, o que Paulo está nos afirmando? Ele está dizendo que assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Então, a ressurreição e a ascensão de Jesus, ela é tão importante quanto a morte de Jesus. Porque se Jesus morreu, ressuscitou, houve uma ascensão, e ele se assentou ao lado do Pai, assim também vai acontecer com todo aquele que crê, morre para o pecado, ressuscita através do Espírito, vai haver uma ascensão e também nos assentaremos ao lado do Pai. Então a ressurreição ela é a confirmação do império da luz sobre o império das trevas. Eu preciso crer na ressurreição de Jesus, e isso me anima, isso me fortalece, saber que a tumba está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. E quando há a ascensão de Jesus, que os próprios anjos dizem, varões galileus, o que está olhando? Porque o mesmo Senhor que sobe é o mesmo Senhor que voltará. Nos dá também a confiança de que Ele terminou a obra, mas Ele ainda vai voltar para poder concluir um segundo propósito que tem no seu coração. Então, que possamos cada dia mais confiar, propagar, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor da vida, o Senhor Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo. O segundo tópico da lição é arrebatamento da igreja. Agora, olha que coisa importante, porque arrebatamento da igreja é um tema tão especial, tão necessário, porém escasso. Por que já nós não pregamos tanto? Por que já não há tanto estudo e ensino em relação ao arrebatamento da igreja? Se é tão necessário, por que está tão escasso? Porque assim como uma mulher que perde o interesse pelo esposo, a igreja ela perdeu a fome por Deus. Então Deus é para nós provarmos. E a igreja ela perdeu no decorrer dos tempos a fome por Deus. Ou seja, ela já não anseia aquilo que deveria ansiar como o reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz, por exemplo, no Salmo 34:8, diz assim, provai e vede que Deus é bom. Ou seja, eu preciso estar constantemente provando de Deus, porque Deus é bom. A igreja ela perdeu essa ânsia do arrebatamento. Ela perdeu essa atmosfera do arrebatamento. E ela precisa reconsiderar novamente isso para a sua vida, para viver novamente avivamentos. Por exemplo, Paulo, quando ele quer avivar a igreja de Tessalônica, como é que Paulo ele aviva a igreja? No capítulo 1 ele está falando que Jesus vai voltar. No 2 ele fala que Jesus está vindo. Aí no 3 ele fala que Jesus vai voltar. No 4 ele diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo. No 5 ele também diz, ou seja, em todos os capítulos da primeira carta a Tessalonicenses, Paulo está dizendo assim, Jesus está voltando. A ponto de dizer no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, consolai uns aos outros com essa palavra.
Então, a palavra de arrebatamento é uma palavra consoladora. Por quê? Porque está dizendo que o noivo está vindo resgatar a sua noiva. Com isso, a noiva tem que ter o quê? Ansiedade do noivo vir. E tendo ansiedade, ela vai ter o quê? Ela vai se aprontar, vai estar vigilante, vai estar confiante que ele vai vir. Então, não há nada mais que venha avivar o coração de uma igreja que quer que Jesus volte para poder resgatá-la, que uma palavra de avivamento. Então nós temos que voltar novamente, a ministrar cada vez mais estudos, meditar nessa palavra que Jesus está voltando. Se ele mesmo disse, eis que cedo vem, ele vem. Agora eu te pergunto uma coisa, por que Jesus não veio ainda? Aí a gente tem um monte de teoria, porque o evangelho tem que ser pregado, como se Deus ele precisasse do homem, né? Mas na verdade a palavra de Deus nos diz em Atos 3, 20, 21, que o céu o retém. Então Jesus, ele a todo momento ele quer vir, mas o céu o retém. Por quê? Porque Deus está prolongando a sua misericórdia para que alguns se convertam. Então Jesus ele quer consumar esse fato da sua segunda vinda a cada instante. Esse propósito está no coração dele. Nós acreditamos no arrebatamento e a nossa doutrina da fé sobre o arrebatamento é que o arrebatamento da igreja é a primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus ela tem duas fases. Temos argumento bíblico para isso? Temos argumento bíblico, porque nós acreditamos que Jesus ele irá arrebatar a sua igreja antes da tribulação e da grande tribulação. Quais são os nossos argumentos bíblicos para isso? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1,10, o apóstolo Paulo diz assim que Deus nos livrará da ira futura. Então acreditamos e interpretamos que essa ira futura é todo o cálice da ira de Deus que será derramada na grande tribulação e na tribulação, e que a igreja ela vai ser arrebatada antes desses fatos. É assim que nós acreditamos. Temos outras passagens bíblicas que são os nossos argumentos para isso. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. O que é mistério? Mistério é segredo. Então Paulo está dizendo, eu estou revelando um segredo. Aí ele diz, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nenhum agir, nenhum abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? E aonde está o inferno, a tua vitória? O que Paulo está dizendo? Que vai haver um evento, que o Senhor irá resgatar o seu povo. E tem pessoas que, as pessoas arrebatadas não provarão da morte, receberão um corpo incorruptível. Isso é plenitude de salvação, porque o apóstolo João ele diz que nós seremos semelhante a ele, não iguais, semelhante a ele. Então, quando nós recebermos o nosso corpo incorruptível, é plenitude de salvação, porque a salvação não é uma, mas ela tem três tempos. Nós somos salvos no Espírito, e o Espírito é ligado a Deus. Nós somos salvos no psique, na alma, e a alma é renovada a cada dia, e depois, posteriormente, nesse momento, nós seremos salvos no corpo, ou seja, com um corpo incorruptível. Então nós acreditamos e temos argumento, tem várias passagens que tipificam, que ilustram que a igreja será arrebatada antes desses adventos da tribulação. Por exemplo, a palavra de Deus diz que quando Jesus chega em Betânia,
Quem sai para se encontrar com Jesus primeiro é Marta, mas Maria fica em casa. Então acredita-se que ali é uma igreja que sai ao encontro de Jesus e que Maria fica em casa, a outra igreja fica, como se fosse pessoas que não estão preparadas para esse advento de Cristo. Então nós vemos essa palavra também sendo esmiuçada em Mateus capítulo 25, quando Jesus ele fala da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E as prudentes não são surpreendidas, porque estão prontas para aquele momento, e elas não são pegas de surpresa. Então nós acreditamos, nós temos vários argumentos bíblicos para crer que a igreja não passará pela tribulação e a grande tribulação. Tem pessoas que têm seus argumentos, seus pensamentos, têm, mas nós acreditamos que a palavra de Deus nos dá respaldo, que Jesus virá e resgatará a sua igreja da ira futura. E um dos maiores argumentos da palavra do Senhor é quando a gente vê a carta de Apocalipse, a escritura de Apocalipse. A palavra igreja, que significa chamados para fora, está no capítulo 1, está no capítulo 2, está no capítulo 3, mas a palavra igreja some a partir do capítulo 4. Então acredita-se que houve um período, um gap, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, e a igreja foi arrebatada nesses adventos já escatológicos. O que acontece? Do capítulo 4 até o capítulo 18 de Apocalipse, você já não vê mais a palavra igreja. E a igreja está onde? Nós acreditamos que a igreja foi arrebatada. Você vê lá relatando Israel, você vê lá relatando o anticristo, a besta, o falso profeta, as 2 testemunhas que virão pregar. Você vê tantos acontecimentos aqui, terça parte do mar, dos animais morrem, dos animais da terra, dos animais do mar, da humanidade. Então, tantos adventos que acontecem, mas a igreja não está. Então, nós percebemos que a igreja, ela foi arrebatada. Quando é que a igreja retorna em Apocalipse? Quando é que a gente vê a palavra igreja? No capítulo 19, no capítulo 20, no 21 e no 22. A igreja agora está de cima, vindo com o noivo. A igreja não está de baixo, subindo para o noivo. A igreja está vindo de cima, ou seja, ela já tinha ido e está vindo com o noivo. É tanto que agora ela chama aqueles que foram redimidos pelo momento, né, os 144 e tal, e aí ela e o Espírito diz, vem. Então a gente vê e temos bases bíblicas para poder dizer que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Nós precisamos voltar novamente e ansiar e pregar isso constantemente no nosso meio. Isso aí, sobre o arrebatamento, nos fortalece. A palavra do Senhor, vou repetir, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,18, consolai uns aos outros com essa palavra. Então, se a palavra que Jesus vai voltar, o tema, Jesus está voltando, a segunda vinda de Jesus no meu coração não arder, é porque eu perdi a fome por Deus. Eu preciso retornar a princípios da palavra do Senhor, reconsiderar muita coisa, porque isso deve arder, essa chama sobre Jesus voltar deve arder no meu coração. Os crentes precisam novamente vivenciar isso nas suas vidas e serem fortalecidos e consolados em relação ao arrebatamento do Senhor em suas vidas. O terceiro tópico, a vida eterna com Cristo, é também relevante, poderoso, esse terceiro tópico, a vida eterna com Cristo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que entendem que a vida eterna no céu vai ser uma vida de descanso, uma vida engessada, uma vida parada, mas o nosso Deus é um Deus de avivamento e Deus está constantemente trabalhando. Então a minha vida no céu, eu não vou ter fadiga nem dor, mas eu continuarei com as atividades que o Senhor nos colocará para poder executá-las. Eu preciso entender isso, que minha vida no céu será boa, será,
E o primordial disso, de vida no céu, é porque Deus está no céu. Por que o céu é bom? Porque Deus está no céu. O céu é bom porque Deus está no céu. Se Deus não estivesse no céu, o céu não seria bom. É por isso que a palavra de Deus em Apocalipse, ela vai ratificar isso, dizendo que Ele é a água da nossa vida, que Ele é a luz deste lugar. Ou seja, o céu só é bom porque Deus está no céu. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o céu é bom porque Deus está lá. E que o princípio de servir a Deus é porque Ele me amou primeiro, e esse amor me constrange a amá-lo a tal forma que eu quero ir para o céu não com medo do inferno, mas eu quero ir para o céu porque eu amo esse Deus, porque Ele me amou primeiro, porque Ele nos escolheu, porque Ele se doou primeiro, porque Ele sempre procurou se relacionar com a gente e nós não entendíamos isso. Mas agora, através da palavra do Senhor, do Espírito de Deus, nós vamos jubilar eternamente no céu. Vida eterna com Cristo. É uma vida ativa, onde a gente vai continuar tendo a nossa consciência, um corpo incorruptível. Deus não vai ter no céu seres mecanizados. Teremos a nossa vida, consciência sã. Porém, sabendo que a nossa vida lá vai ser diferente da nossa vida aqui, porque a nossa vida lá será eterna, de felicidade e alegria. A Bíblia diz que não haverá mais pranto, nem tristeza, nem morte, nem dor. Então teremos uma vida ávida, robusta em Deus, longevidade com Deus. Isso, a alegria do nosso espírito de saber isso, porque a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus vai ser tão pleno, porque será semelhante a um relacionamento que Adão tinha com Deus no Éden. Então pode-se dizer que o Éden, que era o lugar de intimidade, será reestabelecido novamente com Deus nesse período. Nós teremos uma intimidade profunda com o Senhor. O relacionamento do Éden vai voltar novamente para com o homem. Dessa forma, a gente entende a importância. Por quê? Porque você imagina como é que foi o sentimento de Adão quando ele foi expulso do Éden. Qual foi o sentimento de Adão nos dias posteriores? Porque assim, Adão deve ter sentido tanta saudade. Nunca mais ele tinha visto, nunca mais ele viu a virada do dia como ele via no Éden. Quando Deus se voltava para aquele lugar, para falar com ele, para conversar com ele, e aquele dia era diferente, e o dia seguinte começava diferente. Então ele sentiu saudade daquele dia, e assim também nós veremos diferente esse dia, porque quando isso for estabelecido na nossa vida, nós vamos viver esse momento, nós vamos regozijar esse momento, viver uma vida eterna com Cristo Jesus, como Ele disse. Jesus disse em João 11:26, aquele que crê e vive não morrerá. Constantemente, diariamente, beberemos dessa água, literalmente, da palavra do Senhor. O Éden será restaurado, o lugar de intimidade será restaurado. Eu sei que nesse momento agora de tanta confusão, de tanta informação, nós temos a capacidade, através do Espírito de Deus na nossa vida, de continuarmos fortes, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então eu posso continuar confirmando a minha fé em Deus, mesmo nos tempos difíceis. Então, neste momento de tanta complicação, de tanta informação, eu quero liberar uma palavra de fé, profetizar fé na tua vida. Vós jovens, vós sois forte, continua na presença de Deus, continua firme e forte na presença do Senhor, porque eu tenho certeza que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Então continuem firmes na presença do Senhor, porque eu sei que Deus, Ele está nos forjando nesse momento de dificuldade, nós vamos sair melhores do que antes. Essa é a palavra que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração, para que a gente venha meditar nesse momento tão complicado, mas eu sei que Deus está alargando as nossas fronteiras. Então Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês, em nome do Senhor, e eu agradeço em nome de Jesus Cristo.